Olá, nesse vídeo nós vamos ver uma introdução a redes bayesianas. Uma rede bayesiana é um modelo gráfico que codifica relacionamentos probabilísticos entre variáveis de interesse. Então, uma rede bayesiana, além dela ter a, as probabilidades relacionadas às variáveis, essas variáveis também são esboçadas num grafo dirigido. O uso de redes bayesianas tem algumas características que nós podemos dizer que são pontos fortes em relação a outros modelos de aprendizagem. Então, alguns deles são: funciona mesmo quando entradas de dados estão faltando, o que não ocorre com modelos como redes neurais, por exemplo. Se você vai treinar uma rede neural, a sua matriz ou seu vetor de entrada, ele tem que ter todos os dados conforme a rede foi treinada, quando você vai aplicar ela no momento do teste ou da predição. Já uma rede bayesiana, ela funciona mesmo se você tiver alguns dados faltando. Uma rede bayesiana pode aprender relacionamentos causais, mas nós vamos ver que as redes bayesianas tradicionalmente elas não tratam realmente a causalidade, mas sim dependência probabilística. Uma rede bayesiana pode ser usada para entendimento sobre o domínio de um problema e também podem ser usadas para predizer consequências de uma intervenção. Então, esse entendimento sobre o domínio de um problema, ele decorre do fato, principalmente da forma de representação de uma rede bayesiana ser um grafo, e um grafo é uma forma de representação do conhecimento que é muito útil, principalmente para passar informação para leigos. Então, se você estiver se comunicando com alguém que não é da área de inteligência artificial ou de aprendizagem de máquina, você pode apresentar as relações que existem, as relações de dependência probabilística que existem entre as variáveis, por meio de um grafo numa rede bayesiana, e a pessoa, o seu interlocutor, ele vai entender melhor do que se trata o problema que você está explicando. Então, uma rede bayesiana é uma representação ideal para combinar conhecimento a priori e conhecimento proveniente dos dados. Então, conhecimento a priori é o conhecimento que você tem de antemão sem nenhuma evidência. Quando você não tem nenhuma evidência, mas que você tem o que a gente pode dizer o estado normal das coisas, o status quo. Esse é o seu conhecimento a priori. Uma rede bayesiana fornece uma abordagem apropriada para evitar data overfitting, que é um problema que grande parte dos modelos de aprendizagem pode enfrentar. As redes bayesianas são úteis para raciocinar sobre um problema, principalmente porque você pode desenhar o grafo, pode apresentar esse grafo para outras pessoas, essas pessoas podem dar sugestões e raciocinar junto com você diante daquele grafo que modela o problema. E as redes bayesianas são eficientes para construir modelos de domínio com incerteza inerente. Então aqui é onde está um dos grandes potenciais das redes bayesianas. É a capacidade de lidar com incerteza. E isso vai ficar mais claro à medida que nós formos avançando aqui nessa apresentação. A peça-chave no entendimento das redes bayesianas é o teorema de Bayes, ou também conhecido como o teorema das probabilidades condicionadas. Esse teorema ele está aqui descrito nesta equação e ele é lido da seguinte forma: a probabilidade do evento A ocorrer, dado que o evento B ocorreu, é igual à razão entre a probabilidade do evento B ocorrer, dado que o evento A ocorreu, vezes a probabilidade do evento A ocorrer, dividido por probabilidade de B ocorrer. Observe que se a gente multiplicar esse denominador pelo lado esquerdo da equação, a gente vai ter P de A dado B vezes P de B igual a P de B dado A vezes P de A. Ou seja, o evento que está aqui do lado direito do condicionante corresponde ao mesmo evento que você multiplica a probabilidade. Então, se aqui a gente tem dado B
nós multiplicamos por P de B. Se aqui tem dado A, nós multiplicamos por P de A. Então, A e B são eventos, P de B é diferente de zero, né? Claro, senão o denominador seria zero e nós teríamos uma indeterminação aqui nessa fração. Analisando essas probabilidades condicionadas, nós chegamos a relações importantes para verificar independência entre eventos. Então, essa afirmação aqui também é muito importante para as próximas discussões que nós vamos ter nesse vídeo. Então, se P de A dado B é igual a P de A, então A é independente de B. Né? Então, se a probabilidade... Se você tem um determinado evento, A, e adiciona uma nova evidência, B, e a probabilidade de A continua sendo P de A, quer dizer que essa evidência não causa nenhuma modificação na probabilidade de A ocorrer. Vamos ver um exemplo. Suponha que A seja o evento a grama está molhada. E o evento... Não. Digamos que B seja o evento a grama está molhada. E A seja o evento está chovendo. E aí eu digo, se a probabilidade de estar chovendo, dado que a grama está molhada, é igual à probabilidade de estar chovendo. Nesse exemplo aqui, né? Ou seja, a grama está molhada não tem nenhuma influência, nesse exemplo, no fato de estar chovendo. Né? Não tem uma influência causal no fato de estar chovendo. Mas o contrário seria verdade, né? Teria alguma influência, né? Está chovendo, se está chovendo, então a grama está molhada. Teria alguma relação de causalidade. Mas o fato da grama estar molhada não quer dizer que isso causa estar chovendo. E aí nós poderíamos dizer que os eventos A e B são independentes, né? Quando essa relação ocorre. Então, essa relação P de A dado B igual a P de A é uma maneira de você verificar com dados se dois eventos são independentes. Então, uma rede bayesiana é formada pelos seguintes fatores. Primeiro fator, um conjunto de variáveis. E aqui a gente está chamando essas variáveis ou descrevendo essas variáveis com letras maiúsculas do alfabeto. Né? Então, esses círculos, então para quem não conhece o que é um grafo, aqui a gente tem um grafo dirigido. Um grafo é formado por nós e arestas. Os nós aqui são representados por essas bolinhas, né? Por esses círculos, e as arestas aqui são representadas por essas setas. Mas nem todo grafo nem todo grafo tem arestas como setas, né? Nós poderíamos ter apenas linhas conectando os nós, que são as bolinhas. Quando o grafo possui arestas que são setas, nós dizemos que o grafo é dirigido. Né? Então, nesse caso aqui, nós temos um grafo dirigido. E, além disso, nessa rede bayesiana, o grafo é dirigido e acíclico, porque a direção das setas não forma loop, tá? Não forma loops infinitos. Né? Então, uma rede bayesiana é formada por um conjunto de variáveis. Aqui são as variáveis A, B, C, D, E, F e G. É formado por um conjunto de arcos dirigidos. Né? Então, esses arcos aqui é o que eu chamei de arestas, né? E eles são dirigidos porque indicam as relações de dependência probabilística entre as variáveis. Então, aqui a gente diz que C depende de A, C depende de B, E depende de C, D depende de C, G depende de E, G depende de D, e G também depende de F, e F depende de E. Então, a seta indica a direção de dependência probabilística entre as variáveis. Cada variável possui um conjunto finito de estados mutuamente exclusivos. Né? Então, quando a gente trata principalmente de redes bayesianas com variáveis discretas, cada uma dessas variáveis pode assumir um conjunto finito de estados. Então, por exemplo, se aqui A representa a variável está chovendo, então pode ser sim ou não, né? Os dois estados que ele assume.
Se B representa a grama está molhada, também pode ser sim ou não. A grama está molhada ou não está molhada. Aí são dois estados mutuamente exclusivos e é um conjunto finito de estados, e assim sucessivamente. E associado ao grafo, nós temos uma tabela de probabilidade condicionada para cada variável e seus pais. Então, quem são os pais? Por exemplo, aqui, para essa variável C, os pais de C são A e B, porque são as duas variáveis das quais C depende. Então, por exemplo, a variável E só tem como pai a variável C, ou variável mãe, né? Pai ou mãe, tanto faz. E D só tem como pai a variável C. G tem como pai a variável E e a variável D, e assim sucessivamente. Então, associada a cada variável, nós temos uma tabela de probabilidade. Tá? Pode ser uma tabela de probabilidade condicionada, caso a variável tenha pais, né, como C, E, D, G e F, ou pode ser uma tabela de probabilidade a priori. No caso, A e B não tem pais, então suas tabelas de probabilidade serão tabelas de probabilidade a priori. E o grafo é acíclico, numa rede bayesiana, né, numa forma loop. Então, por exemplo, se você pegar aqui for de C até D, de D até G, você não tem como voltar para E e para C, para fechar um círculo. Nós temos também algumas equações que são úteis no entendimento de probabilidades condicionadas. Então, aqui nós temos a decomposição da probabilidade conjunta. Então, seja B de n uma rede bayesiana sobre esse conjunto de variáveis A1, A2 até AN. Então, Bn, que é a nossa rede bayesiana, especifica uma distribuição de probabilidade conjunta única dada pelo produto de todas as tabelas de probabilidades condicionadas especificadas na rede bayesiana. Isso é dado dessa maneira aqui. Então, P de U, ou seja, a distribuição de probabilidade conjunta, é igual ao produtório de I igual a 1 até N, certo? Aí esse π maiúsculo quer dizer o produto, né? Então, é o produto de todas essas probabilidades aqui. Que probabilidades são essas? As probabilidades de A índice I dado os pais de A índice I. Né? Então, A índice I condicionado aos pais de A índice I. Então, por exemplo, se fosse aqui, seria a probabilidade de C dado A e B, a probabilidade de E dado C, a probabilidade de D dado C, a probabilidade de G dado E e D, a probabilidade de F dado E, né? Porque é a probabilidade da variável dado o seu pai. Em que P de A índice I são os pais de A índice I na rede bayesiana. E P de U reflete as propriedades da rede bayesiana. Então, a probabilidade conjunta reflete as propriedades da rede bayesiana. Por exemplo, aplicando essa equação de decomposição da probabilidade conjunta em duas redes bayesianas. Aqui. Então, a probabilidade conjunta P de A, I, B e C, tá? Então, essa vírgula aqui representa que é a conjunção de A, B e C nessa rede bayesiana vermelha. Então, a probabilidade conjunta é justamente porque a gente está fazendo a conjunção das três variáveis, A, I, B e C, é igual a probabilidade de A, está aqui, vezes a probabilidade de A dado os pais de A. Como A não tem pais, então é só a probabilidade de A. A probabilidade vezes, né? Vezes a probabilidade de B dado os pais de B. B não tem pai, então fica só probabilidade de B. Vezes a probabilidade de C dado os pais de C, no caso A e B. Então, essa probabilidade conjunta de A, B e C é igual a probabilidade de A vezes a probabilidade de B vezes a probabilidade de C dado A e B. Agora, nessa outra rede bayesiana aqui azul, a probabilidade conjunta de D, I, E, I, F, I, G é igual à probabilidade de E não tem pais, então fica só o P de E. P de D, né? D não tem pais, fica só o P de D. P de F dado E, porque E é o pai de F. P de G dado E, F, D, né? Porque G tem três pais, E, F, D.
Então, essa é a probabilidade conjunta dessa rede bayesiana azul. Agora vamos ver a aplicação desse conhecimento num problema. Suponha que de manhã você vai sair de casa e entra no seu carro, você vai ter um carro, vai sair nesse carro para o trabalho. E você dá a partida, né, na ignição. E o carro não liga. O carro não liga. Aí você se questiona: por que será que o carro não está ligando? Será que é um problema da partida? Está faltando combustível? As velas de ignição estão limpas? Aí você se questiona quais seriam os motivos pelos quais esse carro não estaria ligando. E aí nós vamos tentar trazer probabilidades para sugerir o motivo desse carro não ligar. Então vamos considerar essa rede bayesiana como sendo a rede bayesiana que representa a ignição do carro, né? O carro ligar ou não. Uma rede bayesiana para o problema do carro, né? Essa daqui. CO representa combustível, então essa é uma variável discreta com dois níveis, sim e não, ou seja, tem combustível ou não tem combustível. MC representa o medidor de combustível, e aí nós também temos três níveis: cheio, meio e vazio, né? MC aqui. VP, as velas de partidas estão limpas, sim ou não, né? Também temos dois níveis aqui em VP. E a ignição, sim ou não, ou seja, ligou ou não ligou. Aí nós vemos, por exemplo, que o medidor de combustível é uma variável que depende de ter combustível ou não no veículo. A ignição, né? O carro ligar ou não, depende de ter combustível, mas também depende das velas de partida estarem limpas. E o medidor de combustível só depende de ter combustível no carro. Então, esse é um modelo simplificado de ignição, né, do carro. Agora, associado a cada uma dessas variáveis, né, MC, CO, IG e VP, nós temos uma tabela de probabilidades, que pode ser uma tabela de probabilidade condicionada ou uma tabela de probabilidade a priori. Se a variável não tem pais, nós temos uma tabela de probabilidade a priori. Se a variável tem pais, nós temos uma tabela de probabilidade condicionada. Então, por exemplo, para essa variável MC, a tabela de probabilidade é uma tabela de probabilidade condicionada, porque MC tem como pai CO. Então, a probabilidade de MC dado CO é vista dessa maneira aqui. MC tem três níveis, né? Pode ser cheio, meio e vazio, que é o medidor do combustível. E o combustível pode ser sim ou não, né? Tem combustível ou não tem combustível. Então, nós vemos, por exemplo, olha, a probabilidade do medidor de combustível indicar que está cheio, dado que tem combustível no veículo, é de 39%. A probabilidade do medidor de combustível indicar que o tanque está cheio, dado que não tem combustível, é de 0,1%. E só mais um exemplo. A probabilidade do medidor de combustível indicar que o tanque está vazio, dado que não há combustível, é de 99,8%. O mesmo raciocínio nós podemos usar aqui para a ignição, né, a partida do veículo, que também vai ser uma tabela condicionada, porque IG tem como pais CO e VP, e nós temos a seguinte tabela, né? Observe que agora, nessa P de MC-CO, a gente só tinha um número. E para IG-CO-VP, nós temos dois números. Porque esses dois números representam os dois níveis da variável IG, né? Que é liga ou não, liga ou desliga. Quer dizer, o veículo liga ou não liga, dá a partida ou não dá a partida. Então, a leitura aqui dessa tabela seria assim: a probabilidade do veículo da ignição, dado que as velas de partidas estão limpas e tem combustível no veículo, é de 99%. E a probabilidade do veículo não dar partida, dado que as velas estão limpas
e tem combustível no veículo, é de 1%. Tá? Então aqui é probabilidade da partida, sim, probabilidade da partida, não. Né? Sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Então veja, por exemplo, a probabilidade do veículo da partida, dado que as velas de partida estão limpas, mas não há combustível no veículo, é zero. Né? Então, se não há combustível no veículo, a probabilidade da partida é zero. E também, se as velas de ignição estão sujas, também a probabilidade da partida é zero. E aqui a probabilidade de ter combustível no veículo, né? Sim ou não, a probabilidade de ter combustível é 98%, a probabilidade de não ter é 2%. A probabilidade das velas de partida estarem limpas, 96%, e a probabilidade das velas de partida estarem sujas, 4%. Aí, com essas três tabelas, nós podemos fazer várias inferências sobre esse problema da partida do carro. Então, a tabela de probabilidade conjunta é calculada usando a regra da cadeia para redes bayesianas. Então, veja, aqui nós temos tabelas específicas para cada uma das variáveis. E nós podemos calcular a tabela de probabilidade conjunta utilizando aquela equação que nós vimos aqui da decomposição, certo? Decomposição da probabilidade conjunta. Então, a probabilidade de C, O, IMC, IVP e IG é igual à probabilidade de CO, né, porque CO não tem paz, então fica só P de CO. A probabilidade de VP, porque VP não tem paz, então fica só P de VP. Vezes, né? A probabilidade de MC dado CO, porque MC só tem como pai CO, vezes a probabilidade de IG dado CO e VP, né? Probabilidade de IG dado CO e VP. Aí, agora nós podemos fazer uma pergunta. Então, essas tabelas aqui elas só estão repetidas, né? Da página anterior. E nós podemos fazer algumas perguntas. Por exemplo, qual é a probabilidade de que as velas de partida estejam sujas, dado que o carro não liga? Né? Eu já sei que o carro não liga. E aí, IG igual a não. Eu já sei que IG igual a não. Aí agora eu pergunto, eu posso querer saber assim, será que o carro não está ligando porque as velas de partida estão sujas? Qual é a probabilidade disso ocorrer? Aí, para responder essa pergunta, nós vamos utilizar essas cinco tabelas, né? 3 tabelas que nós já tínhamos do slide anterior, mas essas 2 tabelas que são as tabelas que representam a probabilidade conjunta. Essa probabilidade conjunta aqui. Mas aí eu separei em 2 tabelas porque para uma delas é ignição sim e para outra é ignição não. Ou seja, para um é o carro liga e para outra é o carro não liga, para ficar menor, né? Para não ficar uma tabela única grande. Vamos lá, só relembrando, nós queremos saber qual é a probabilidade das velas de partida estarem sujas, dado que o carro não liga. Então, como o valor de P de VP igual a não, dado IG igual a não, está condicionado por IG igual a não, nós devemos utilizar os dados da tabela 4, tá? Que é essa tabela aqui, que é a tabela que considera a conjunta, a probabilidade conjunta, quando IG igual a não. Então, nós vamos tirar nossas informações dessa tabela. Marginalizando os valores na segunda linha. Agora, por que na segunda linha? Porque é justamente a linha que se refere a VP igual a não. Então, observa aqui, nessa tabela 4, a segunda linha, que é VP igual a não, é a tabela que corresponde ao que nós queremos saber aqui, VP igual a não, dado IG igual a não. E aí, marginalizando. Então, quando a gente fala marginalizar, quer dizer somar todas as probabilidades naquela direção. Né? No caso, naquela linha. Então, observe, eu vou somar todas essas probabilidades que estão na linha correspondente a VP igual a não, nessa tabela que corresponde a IG igual a não. Então, a probabilidade de VP igual a não
e MC igual a cheio e CO igual a sim. Corresponde a essa primeiro número aqui, ó. Probabilidade de VP igual a não, tá aqui nessa linha. MC igual a cheio, tá aqui nessa coluna. CO igual a sim, tá? Então a gente tem aqui nessas tuplas tem sim, não, sim, não, sim, não, em relação ao combustível, né? Então eu somo 0,01514 mais 8 vezes 10 a menos 7 mais 0,0233 mais 8 vezes 10 a menos 7 mais 0,000388 mais 0,000798. É o que está sendo descrito aqui, tá? Ó, todos esses números estão aqui somados e esse é o resultado da marginalização. Tá, só tem um erro aqui que isso seria IG, né? IG igual a não é VP aqui, é IG. Agora, como nós queremos saber VP igual a não dado IG igual a não, pelo teorema de Bayes, né, nós devemos fazer a probabilidade da conjunção das duas variáveis, VP igual a não e IG igual a não, dividido pela probabilidade de IG igual a não. A conjunção foi isso que eu acabei de calcular aqui, que dá 0,039626, tá? Só corrigindo, esse aqui não é VP, é IG. E a probabilidade de VP igual a não é a soma de todos os valores da tabela 4. Tá? Aqui também está errado, não é VP, é IG. Tá? Então aqui é IG e aqui também é IG. E por que a probabilidade de IG igual a não é a soma de todos os valores dessa tabela 4? Porque essa tabela 4, observe, ela é a conjunta quando IG é igual a não. Então, se eu somar todos esses valores, eu vou ter a probabilidade do carro não dar partida. E aí eu posso aplicar nessa fórmula da rede bayesiana. Né? Então, a probabilidade de VP igual a não dado IG igual a não é igual à probabilidade da conjunta dividido pela probabilidade de IG igual a não. Tá? Que vai dar o resultado da divisão desse valor por esse, né, da conjunção VP igual a não, IG igual a não, dividido por IG igual a não, que é 0,58. E aí o que é que a gente pode afirmar? Que a probabilidade do carro não ligar, quer dizer, a probabilidade das velas de partida estarem sujas, dado que o carro não liga, é de 58%. Tá? E de forma análoga, nós podemos calcular a probabilidade das velas de partida estarem limpas, dado que o carro não liga, que vai dar 42%. E, ao invés de calcular, usando todas essas contas que a gente fez aqui, a gente poderia simplesmente fazer 1 menos 0,58, né? Porque se 0,58 é a probabilidade das velas estarem sujas, 1 menos 0,58 é a probabilidade das velas estarem limpas. Né? Então eu poderia dizer que o carro não está ligando devido às velas de partida estarem sujas, com a probabilidade de 58%. Agora vamos adicionar mais uma evidência a esse problema. Né? Observe que nada foi dito sobre a informação do medidor de nível de combustível. Né? A gente só usou a informação das velas de partida e do carro estar ligando ou não. Agora suponha que tenhamos uma nova informação, ou seja, o medidor de combustível indica que o tanque está meio, está pela metade. Agora o contexto do cálculo é limitado à parte em que o medidor de combustível é igual a meio e a ignição é igual a não. Ou seja, agora nós queremos saber o seguinte: qual é a probabilidade das velas de partida estarem sujas, dado que o carro não liga e que o medidor de combustível indica que o tanque está pela metade. Vamos ver como calcular isso. Então, utilizando
o mesmo teorema de Bayes, né? A probabilidade de VP igual a não, dado IG igual a não e MC igual a meio, é igual à conjunta de VP, IG e MC, dividido pelo que está aqui do lado do condicionamento, ó, do lado do condicionante. Tá? Então, esse teorema de Bayes, essa versão aqui do teorema de Bayes eu faço a conjunta das variáveis e divido pela variável que condiciona. Tá? Então, VP, IG, MC, dividido por IG, MC, que é o que está condicionando. Observe que, como o combustível não foi mencionado nessa equação, nessa primeira equação, eu preciso somar os dois valores, combustível sim e combustível não, que são justamente esses dois valores dessa tupla aqui, 0,023 e 8 vezes 10 a menos 7, que vai dar 0,02330008. A probabilidade de IG igual a não e MC igual a metade, né, observe que aqui é a conjunta, corresponde à soma dos valores dessa coluna, né, porque IG igual a não é a tabela inteira, agora MC igual a meio seria só essas probabilidades que estão aqui, e aí nós somamos e obtemos esse valor. Tá? Então, a probabilidade do carro não ligar e, ao mesmo tempo, né, simultaneamente, o tanque está pela metade, é de 0,028, cerca de 3%. Agora, calculando a probabilidade das velas estarem sujas, então, a probabilidade das velas de partida estarem sujas, dado que o carro não liga e que o tanque está vazio, é igual à divisão da conjunta, né, das três variáveis, dividido pela condicionante, que é IG igual a não, MC igual a 1 sobre 2. Esse MC igual a 1 sobre 2 a gente calculou antes. E essa conjunta também nós calculamos antes, né? Essa VP igual a não, IG igual a não, MC igual a 1 sobre 2. Está aqui, né, que deu 0,0233, etc. E IG igual a não, MC igual a 1 sobre 2, nós também calculamos aqui, que foi o resultado da soma de todas essas quatro probabilidades. Então, nós podemos dizer o seguinte, que a probabilidade das velas de partida estarem sujas, dado que IG igual a não e MC igual a 1 sobre 2, é de 80,46%. Observe o seguinte, o primeiro resultado que nós havíamos obtido era de 58%, mas a única evidência que nós tínhamos para as velas de partida estarem sujas era o carro não ligar. Agora, nós temos mais uma evidência, que é o tanque estar pela metade, né? Então, a probabilidade das velas de partida estarem sujas aumentou devido a uma nova evidência que foi acrescentada aqui, né? Uma nova informação que foi acrescentada, que é MC igual a 1 sobre 2, ou seja, o tanque está pela metade. Então, passamos de 58% de probabilidade das velas de partida estarem sujas para 80,46% de probabilidade das velas de partida estarem, quer dizer, do tanque estar, das velas de partida estarem sujas, né? Agora com essa nova evidência. Então, só o fato de nós termos acrescentado a evidência de que o tanque de combustível está pela metade, a probabilidade das velas de partida estarem sujas aumentou mais de 20%. Então é aqui que entra um dos itens que foi falado no início da apresentação, que diz que as redes bayesianas podem tratar, né, podem lidar bem com dados faltantes. Então aqui, ó, quando a gente fez esse cálculo que deu 58%, nós poderíamos dizer que aqui era um caso de dado faltante. Qual é o dado que está faltando aqui? A informação sobre o tanque de combustível, né? VP igual a não, dado IG igual a não. Como eu não tenho nenhuma informação sobre o estado do tanque de combustível, a minha confiança de que VP igual a não é 58%. Mas agora, como eu adicionei essa nova informação de que o tanque está pela metade, né, tem uma nova evidência, a minha confiança de que as velas de partida estão sujas aumentou para 80%, né, de 58% para 80%.
Então, é isso que é um dos poderes das redes bayesianas, né? De lidar com incerteza e de lidar adequadamente com dados faltantes. E no próximo vídeo nós vamos ver alguns aspectos do treinamento de redes bayesianas.